Olá pessoal, hoje eu gostaria de contar para vocês o dia, na verdade, o momento em que deu aquele... E eu falei, eu quero ser paisagista. Vamos contar essa história? Bem, pessoal, certo dia estava eu lá no primeiro ano da faculdade, querendo absorver tudo, né? Era o meu sonho, eu tinha acabado de entrar na USP e estava fazendo um exercício de paisagismo. A gente tinha paisagismo logo que a gente chegava na escola, porque se achava que era importante a gente ter ali uma visão do espaço externo, uma visão da paisagem, e a paisagem era importante mesmo para quem fosse desenvolver arquitetura pura, em outras palavras, o desenho do edifício. E eu estava tendo atendimento com o professor Antunes, que era da área de paisagismo, e ele olhou o meu trabalho e falou: nossa, isso me lembra um projeto do Cardoso. Roberto Coelho Cardoso tinha sido professor de paisagismo da FAO. Inclusive Antunes tinha sido sócio dele. E aí ele me contou uma história que eu falei, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser paisagista. Eu vou mostrar para vocês agora a versão que eu tinha entendido. Era uma fazenda cujo caminho passava aqui ao lado de umas áreas de serviço, depósitos tal, e depois continuava ao lado de um bonito lago e chegava na sede da fazenda. O que o Cardoso fez? Ele desviou esse caminho de uma forma e que ele saísse dessas áreas de serviço e simplesmente colocou nesse caminho um túnel de bambu, de forma que ele parou o túnel de bambu exatamente naquele trecho onde ele enxergava o lago e via a casa do seu melhor ângulo. Então ele cria um escuro, né, uma bolha bem escura, para de repente você estourar nessa bolha muito clara que é o lago. Com isso ele cria a surpresa desejada. E esse estalo aconteceu por quê? Porque eu falei, puxa vida, com uma planta, um bambu, que é uma coisa tão comum, aliás, o nome científico desse bambu é Bambusa vulgaris, tá? E ele consegue fazer uma coisa sensacional, que é redirigir a paisagem, que é reconstruir o melhor ângulo para você poder ter aquele uau, que coisa linda. E olha que genial, ao mesmo tempo que ele esconde trechos da paisagem que ele não queria mostrar, ele realça outros que é para causar encantamentos. E isso me encantou. Esses momentos que caem a ficha na vida da gente são muito importantes e a gente deve sempre estar atento a eles, porque realmente eles podem mudar a nossa decisão e com isso mudar a nossa vida. Bem, acontece que anos mais tarde, eu já estava no 5º ano, eu estava fazendo ali meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre o Roberto Coelho Cardoso. Aliás, eu tenho um vídeo que eu conto, eu mostro esse TGI, e nessa época Cardoso já estava em Londres, mas eu fiz algumas correspondências com ele e ele muito gentilmente respondeu minhas cartas. Ele esteve depois uma vez no Brasil, eu acabei encontrando com ele, fazendo uma entrevista longa que foi muito bacana para mim, para minha vida, para minha carreira. E nessa época eu descobri o verdadeiro projeto que o Antunes havia se referido, que era uma fazenda, mas não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Era muito mais bonito, mais instigante, e eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro que o desenho é riquíssimo, é cheio de texturas que embora sejam feitas com régua, são muito fluidas, são muito bonitas. Eu preparei aqui um desenho colorido para ficar um pouco mais claro, embora o Cardoso tenha feito o desenho em branco e preto que já impactava o cliente quando ele mostrava. Isso é muito importante. Então nós entramos por aqui, ele coloca uma vegetação no ponto focal, depois ele vira, escondendo o lago com a vegetação que ele geometrizou cuidadosamente.
né? E ele vem no caminho, passa por um escuro dessa vegetação mais alta e ele vê a água do lago quando ele está num cilindro de palmeiras. Isso é muito bonito. Ele está um pouco mais alto do que a água, então ele vê a água de cima. Inclusive ele planta chorões do outro lado da margem para que esses chorões reflitam na água. Continuando o caminho, ele passa novamente por um escuro, coloca arbustos para você enxergar o lago através de arbustos e nesse ponto ele enxerga o lago no seu maior esplendor. Depois ele esconde um pouquinho novamente a paisagem para, chegando aqui, ele enxergar a casa. Só que ele enxerga, ele faz um talude e ele enxerga a casa através também de uma leia de palmeiras, muito bem colocada. Continuando o caminho, ele chega no túnel de bambu, né, e esconde aqui, na verdade, a piscina, que eles queriam dar um pouco mais de privacidade, e chega num grande gramado. Chega nessa grande bolha e para reforçar a sensação que ele está no gramado, ele muda o piso. Aqui ele cria um piso intercalado com grama, para que, se você tiver de carro, o próprio balançar do carro já faz com que você perceba que você está num outro espaço. Continuando o caminho, ele chega até a casa, e nessa casa ele sempre faz esse conceito de colocar jabuticabeiras, que ele adorava, num pátio mais seco. Quando você chega na sala, você vê essas diversas árvores e grandes maciços de vegetação com flores coloridas que vão acontecer aqui nas diversas épocas do ano. Note que esse caminho de serviço, além de esconder a casa do caseiro, né, ele coloca aqui uma agricultura. Ele usava muito essa história, quer dizer, ele entendia que a agricultura também fazia parte da paisagem. Então eu imagino que isso aqui fosse algodão, ou fosse soja, arroz, alguma coisa assim, e ele, né, você passa ao lado dessa mata, e quando você está nesse ponto, você passa entre a mata, passa na sombra da mata, para depois mostrar novamente essa cultura de cima. Esse projeto é lindo, muito criativo e muito bacana fazer o seu percurso. Bem, pessoal, só quero reiterar que esses momentos de tomada de decisão são fundamentais na vida da gente e a gente não pode negligenciá-los, a gente não deve esquecê-los, tá bom? Vou terminando deixando aquele nosso costumeiro, carinhoso e afetuoso abraço para todos vocês.